Fala rapaziada, seja muito bem-vindo ao Sempre nas Canelas. E acabou agora o primeiro jogo da seleção brasileira, a nossa estreia. Foi um jogo bem truncado, bastante competitivo. No começo, o Marrocos pressionou muito a gente. Eu achei que eles foram melhores durante os primeiros, acho que 15, 20 minutos. Era uma pressão assim que não parecia que não ia acabar. Acho que até a primeira parada técnica a gente estava sofrendo muito, estava errando muito, a seleção brasileira não estava conseguindo transitar, estava jogando muito atrás. E quando a gente ia sair, a gente estava errando passes bobos, não conseguia fazer ligação direta, nada estava funcionando. O Marrocos pressionou, tanto que até os 21, acho que do primeiro tempo, eles conseguiram fazer um gol. Eu acho que foi falha da marcação. A gente tinha dois zagueiros e um atacante dele só. Eu acho que a bola dava pro Magalhães tirar. Acho que acabou que ele hesitou e não conseguiu pegar a bola. O Marquinhos também chegou atrasado e Marrocos conseguiu abrir o placar com um belo gol, inclusive, por cobertura. Depois, eu acho que no segundo tempo, ou no decorrer da segunda parte do primeiro tempo, a gente conseguiu igualar o jogo, com o jogo mais parelho. Mesmo assim, a seleção brasileira ainda tinha um pouco de dificuldade em transitar a bola, a gente errou muito mesmo o passe. E hoje foi um jogo que a gente espera muito do Vini Júnior. Pegar a bola e ir pra cima. A gente empatou ainda no primeiro tempo, a gente conseguiu fazer 1-1 e ficou teoricamente mais tranquilo o jogo. O jogo ficou mais controlável. A gente terminou o jogo ali o primeiro tempo controlando mais do que no início. E na ponta direita, que é onde que o Rafinha joga, eu não sei qual que é o intuito, porque ele corre muito, se doa muito, isso é inegável, mas ele não consegue produzir nada muito por aquela ponta. E depois que o Ancelotti fez as substituições, que tirou o Paquetá e outras substituições, ele acabou virando a nossa referência. E aí eu falei, pô, não vai dar. Eu esperava muito que o Endrick entrasse nesse jogo. Eu acho que o Endrick também, o Brasil inteiro queria que o Endrick entrasse nesse jogo. A escolha pelo Igor Thiago para iniciar o jogo, eu achei que foi uma escolha boa. Ele é um cara bastante forte. Uma das coisas que a gente estava perdendo muito eram os duelos corporais. O Rafinha perdeu muito corpo a corpo, duelo corpo a corpo. E o Thiago é um cara que já segura mais. Ele não é muito provido de condições técnicas, mas ele é um cara muito raçudo. Ele teve uma oportunidade de fazer um gol de cabeça e tal. Aí acabou que depois entrou Matheus Cunha. Matheus Cunha é aquele cara de área e tal. E acho que foi devido a essas substituições que todo brasileiro teve a impressão que o Endrick ia entrar, porque tava faltando o cara que ia colocar a bola para dentro da rede. E o Endrick, no banco, ele era um dos nossos principais atacantes, principalmente na era do Ancelotti. Acho que o principal atacante que mais tem gol é o Estevão, mas o Estevão não tá machucado ainda, né? Não foi convocado, mas eu acho que faltou um pouco de Endrick ali. Eu acho que ele estando ali tinha algumas bolas que dava para chegar, e ele é um moleque também muito raçudo. Eu acho que ele tinha muito para agregar. Foi um jogo complicado, toda estreia era um pouco complicada. Acabou que a gente conseguiu empate, não é um mau resultado, mas também não é um bom resultado. A parte do meio, eu não sei qual que é o plano do Ancelotti, mas o nosso meio ele é um pouco pesado. Quando o Casemiro estava dentro de campo, eu senti o Casemiro um pouco perdido, estava muito atrasado, lento, pesado. Eu acho que ele não estava agregando muito. É, Achei que faltou aquela pegada. E tinha alguns momentos do jogo que eu achei que ele estava muito desconexo. E logo em seguida ele pegou um amarelo e o Ancelotti decidiu por tirá-lo e colocar o Fabinho. Eu acho que o Fabinho jogou melhor, ele deu mais dinâmica ao meio de campo da seleção brasileira. Acho que ele conseguiu se conectar mais no jogo. Mas um comentário aqui que a Cazé TV fez, que era por onde eu estava assistindo, que me preocupou muito, foi em relação a um comentário que o Casemiro fez. Chegaram a comentar que o Casemiro solicitou, pediu a contratação, não, agora me falando na memória, a convocação do Fabinho, porque ele era alguém que se completava. Pô, eu fiquei, como assim? É eles que decidem quem que vai jogar, quem que pode, quem que não pode, os caras ficam se sabotando. Pô, eu acho que o meio de campo do Brasil falta um pouco mais de dinâmica. Eu acho que no meio de campo a gente tinha que ter um jogador mais jovem, principalmente na cabeça de área. O André, os dois meios que jogam no Wolverhampton,
Eu acho que ia cair bem na seleção brasileira, tanto o André como o João Gomes. Eu acho que para essa parada de marcação, o João Gomes é até mais raçudo. Aí ficou um meio de campo meio pesado, mas o que acontece? O Ancelotti optou por experiência, né? E depois com as mudanças a gente viu a melhorar. Eu acho que faltou ainda a entrada do Endrick. E no decorrer do jogo, no final do jogo, o Marrocos acabou tendo um pouquinho mais de condições de novo de fazer um resultado melhor. Teve chance e dominou o final do jogo. Mas no contexto geral, acho que foi até meu palpite, o 1-1 foi válido. Eu acho que a entrevista do Ancelotti no final do jogo, que perguntou para ele o que ele achou, ele falou que não tinha gostado, que a gente tinha muita coisa, que a gente tinha que melhorar. Perguntando para ele se é alguma coisa específica, ele falou não, a gente tem muita coisa para melhorar. Esse comentário é bom porque significa que ele enxergou mais ou menos o que a gente enxergou também. Acho que falta um pouco de conexão ainda. A gente precisa de mais ajustes para a gente ser um time mais compacto, um time que sai em transição mais rápida, que a gente erre menos. Então a gente precisa se conectar mais. E de acordo com o que for passando a Copa, eu acho que isso vai acontecendo. Mas assim, eu acho que foi um bom jogo, na medida do possível. Poderia ter como ter um resultado melhor. O lado esquerdo, que é o lado do Vini Júnior, que é a parte que eu gostei, ele ia pra cima e tal. O lado direito, a parte do Rafinha ficou um pouco... Eu senti o Rafinha muito correria, mas ele não estava proporcionando muito perigo pro Marrocos. Inclusive naquele lado esquerdo, que é o lado do Rafinha, toda vez que o Luiz Henrique entra, eu gosto muito. Eu gostaria muito de ver também o Ryan por aquele lado. Mas o Luiz Henrique, é um jogador que eu gosto muito, inclusive eu gostaria que ele fosse titular, porque eu acho que ele apresenta, mesmo tecnicamente ele tem menos recursos, mas eu acho que ele oferece mais perigo para as outras seleções, mais do que o Rafinha. Apesar do Rafinha ser titular no Barcelona, mas eu acho que na seleção brasileira, para a seleção brasileira, o Luiz Henrique é mais ofensivo, ele gera mais jogo. No mais é isso. Foi um pouco frustrante porque a gente esperava ganhar, mas a seleção brasileira teve muitos ciclos de treinadores, jogadores, e aí a gente está se conectando ainda. O Ancelotti tem pouco tempo no comando da seleção brasileira. A gente espera que no decorrer dos jogos a gente vá melhorando e a gente consiga bons resultados. A gente, teoricamente, tem 2 jogos mais fáceis agora, né? Contra a Escócia e eu não me lembro agora qual que é o outro jogo, acho que é Egito. E é isso, vamos ver, bala na agulha, vamos ver o que a gente vai conseguir nesses 2 jogos. Como ficou empate, provavelmente o líder do grupo vai ser decidido por saldo de gols, né? O confronto direto é sempre o primeiro critério para desempate, como foi empate nesse jogo, provavelmente vai ser saldo de gols. Então a gente tem, eu confio mais no nosso ataque, eu acho que o nosso ataque é bem melhor do que o do Marrocos. Primeiramente jogar bem e assim buscando os gols para a gente conseguir ser líder do grupo, para a gente na próxima fase pegar um jogo teoricamente mais fácil. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram. Mas é isso, vamos para a próxima. Copa do Mundo tá só começando, segundo dia, e é nóis!